noite a todos e a todas. Sai nesse diazinho frio de Campina, com cara de Campina Grande, finalmente, né? Queria dizer da alegria do dia de hoje, porque a gente está tendo uma coisa muito especial, né, para a gente que vive viajando e conhece muitos amigos ao redor desse mundo todo. Hoje tem um querido amigo aqui de Goiânia, que é o Renner, né? Renner, ele é um construtor, mas atacadão que você vê aí, punda fora, ele é um dos que fazem. Ele está aqui porque ele está ajudando a doutora Adriana Mello a construir aquela sede que vai ajudar as crianças com microcefalia, né? Ele voluntariamente, no Congresso de Goiás, no ano passado, veio para ajudar na construção da sede, mas ele também está aqui hoje para fazer a transmissão dessa palestra para a Web Rádio Fraternidade. A Web Rádio Fraternidade, Rubens e Divina, que estão lá em Uberlândia, que estão nos ouvindo, que transmite para vários países, tem milhares de pessoas ao vivo. Em qualquer evento que a gente vai no mundo, tem gente da Web Rádio Fraternidade lá, e é uma alegria eles estarem aqui hoje em Campina Grande para fazer a transmissão dessa palestra hoje à noite e falar desse tema, que é um tema que nos fala ao coração de todos, porque se tem uma coisa que a gente e eu sempre digo a gente porque eu me incluo, é impaciente. É uma coisa que realmente tem hora que as unhas não dão conta, né? Que as noites sem dormir não dão conta, que o chá de camomila não resolve, nem Rivotril resolve. Tem hora que simplesmente a gente só pode esperar. Porque na vida existem fluxos, existem ciclos que passam, que começam, que terminam, que tem início, meio e fim. Então, a melhor forma da gente lidar com a vida é entender, respeitar e aproveitar o ciclo em qualquer um dos movimentos. Porque é claro que é muito legal quando está dando tudo certo. É muito bom quando a gente está comemorando vitórias. É legal quando nasce alguém que a gente passa a amar. Mas é difícil quando a gente está tendo que suportar derrotas. É difícil quando a gente está tendo que se despedir de quem a gente ama. É difícil quando as coisas não estão, aspas, dando certo. Mas a sabedoria da vida nos mostra que para que a gente possa ser completo e que a gente possa crescer em todas as nossas possibilidades, todas as experiências, mas todas são necessárias e importantes. Por isso eu começaria hoje com um conselho muito sábio, comum no livro de Eclesiastes, a respeito desses ciclos, dos processos que aparentemente eles podem parecer ambivalentes ou desconexos, ou que competem entre si, mas no fundo são complementares. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículos que vai de 1 a 8, é dito o seguinte para a gente: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de buscar o tempo que se perdeu. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calçado e tempo de falar, tempo de calar, tempo de amar e tempo de aborrecer, e tempo de guerra e tempo de paz. A gente percebe aqui que ele enuncia um conjunto de coisas que nós experimentamos, né? Hora de silêncio, hora de falar, hora de alegria, de tristeza, de despedida, de vida, de morte, de guerra e de paz. Nos nossos dias, em que a gente tem uma sensação de que as coisas estão se desencaminhando, que o tempo está, como diz uma música de Caetano Veloso, fora da ordem natural, que a gente tem um sentimento de desencantamento, é muito comum a gente ser tragado por esse sentimento de desencantamento e entrar numa certa depressão coletiva. Basicamente, o que nós temos conversado uns com os outros é sobre crise. Seja política, seja econômica, seja de valores, seja de relacionamento. A gente tem visto, ouvido, sentido e vivenciado o signo da crise. E, geralmente, como é um momento difícil, doloroso, nós temos uma tendência muito grande de apenas ficarmos reclamando do que acontece, ou culpando os, aspas, responsáveis pela crise, sem nos perguntarmos o que ela nos ensina. As crises são cíclicas porque sempre ficou lições que faltaram ser aprendidas, e elas voltam para que a gente possa, passando no mesmo cenário, já um pouco mais maduro, de uma forma diferente, e levando em consideração
o background de experiências que a gente adquiriu no passado, a gente possa tentar dessa vez agir de modo diferente. Essa é a expectativa de Deus, sempre que Ele nos coloca em condições que são de aparente repetição, mas quem toma o objetivo é a gente agir diferente do que aconteceu no passado. Mas não é uma coisa tão simples. Falar é fácil, viver a experiência é que é difícil. Mas aí, se você pensa nisso, você imagina que sai na frente de qualquer pessoa que tem a vantagem de discernir em que tempo se encontra. Significa dizer o seguinte: eu vou ficar muito mais capaz de resolver a minha dor se eu souber qual é o tempo que eu estou. Que tempo eu estou me encontrando? Se é tempo de calar, de falar, de sofrer, de ficar esperando, de separação, não importa. Quando eu reconheço e não nego mais, eu começo a entender a lição. Porque a primeira etapa é uma etapa de negação. A negação é clara, como os processos de luto. Fulano morreu, você nega, você negocia, você sonha pensando que a pessoa está viva, aí acorda, cai a ficha, chora de novo, porque é uma época que você está negando. Mas a coisa só começa a funcionar do ponto de vista de trazer um pouco de equilíbrio e de você tentar resolver quando você finalmente aceita que aconteceu aquilo. Quando finalmente você aceita que a pessoa desencarnou, quando você aceita que a separação aconteceu, quando você aceita que perdeu o emprego, ou que você não está no momento bom da vida, e aí você começa a entender qual tempo você se encontra. Esse diagnóstico, ele é essencial para que a gente possa finalmente provocar mudanças. Mas a maior parte de nós se recusa a fazer esse diagnóstico, ou então fica perdendo muito tempo, na hora que está doendo, em culpar os supostos autores da nossa dor. Isso é uma coisa muito comum que a gente faz. Então, a gente pensando sobre o tempo de ficar calado, né? Na hora em que você, por exemplo, vamos imaginar, é vítima de uma calúnia. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado por isso, né? Alguém em falar uma coisa que... Porque tem muita gente que já passou por pessoas falando coisas de você que você tem. Eu já passei por isso, falando de coisa que realmente eu tenho, então não tem muito o que fazer. A gente meio que fica chateado, não é muito bom, mas a gente também não tem muita moral para falar nada, porque tá na cara, não dá para negar, né? Mas aí quando você está sendo vítima de uma calúnia, é hora do silêncio. Porque se você, por exemplo, no meio de uma calúnia for tentar se defender, você vai perceber que até quem não sabia da história vai ficar sabendo por sua boca. Porque você vai dar eco à história que foi contada. É um momento em que prece e silêncio é a melhor estratégia. Porque a verdade, ela é filha do tempo e não da mentira. Ela é filha do tempo e não da força. O tempo vai mostrar quem estava certo. Por mais que as pessoas estejam inventando coisas sobre você, por mais que as pessoas estejam dizendo coisas sobre você, o tempo vai mostrar. Óbvio, com a condição de você perceber as suas múltiplas existências, você há de convir que talvez que esteja passando por uma calúnia de um evento que talvez você não tenha feito agora, mas que fez no passado. E que no passado soube se safar disso, mas que agora tem que se reencontrar com isso, com essa história. Mais ainda a necessidade do silêncio, de uma aceitação que não quer dizer que você vai ficar parado, porque você está agindo de um outro modo. Ao invés de ir para o embate com um caluniador, que pode ser uma calúnia afetiva, uma calúnia de trabalho, uma calúnia moral, ao invés de ir para o embate com a pessoa, você vai esperar que o fogo baixe, porque vocês já devem ter feito isso, resolver inflamado, resolver com raiva, já devem ter passado por isso, assim, você está muito mal, está muito irritado e vai tentar resolver, geralmente não dá certo. Por isso que tem um ditado que diz que a gente nunca deve prometer feliz, nem decidir triste. Nesse tempo de silêncio, a gente tem que ficar realmente em silêncio, para dar significado ao que aconteceu. Por que eu estou passando por isso? Que gestos e atitudes minhas me levaram a esse ponto? De que modo eu vou passar por isso? Qual a estratégia mais digna, mais decente, mais até grandiosa de ultrapassar por essa etapa? Mas aí muita gente faz o seguinte: vai no Facebook e bota um post. E esculhamba com alguém que quem está lendo fica, será que está falando para cicrano? Será que é com... Aí tem gente que acha que vai ser com ela, porque se a pessoa for paranoica, e ela é sua seguidora no Facebook, você acabou de colocar um post, tem gente que é feito cobra
né? A pessoa que meio que já se sente assim, ela vai vestir a carapuça e em vez de ter um inimigo, você passa a ter 2, 3. E aí muita gente vai fazer comentário: o que foi, querida? Pensando que está sendo solidário a você. Na verdade, quer colher a informação para ter combustível de divulgação nas fofocas. E quem deu? Você. Hoje as redes sociais, elas dificultam a nossa capacidade de silêncio. Porque tem gente que diz tudo que acontece na rede social, né? Se está bem, se está mal, se acordou. E é um nível de exposição que lhe distancia dessa necessidade de esperar o momento da dor passar. Nesse processo também, a gente percebe o seguinte, que só quem consegue reagir bem ao momento de dor e fica em silêncio, esperando passar, tentando entender e aprender, é quem antes não fez isso. A maior parte de nós aprende com a experiência, né? Tem um conselho chinês que diz que o homem sábio aprende com a experiência dos outros e o homem comum aprende com a própria experiência. Ou seja, quando você vê o outro errar, você faz: bom, não vou fazer isso. A gente até vê o que a pessoa passou, vê como foi ruim, mas quando acontece com a gente faz do mesmo jeito. E aí quando você faz isso é que você, na próxima vez que acontecer algo semelhante comigo, se você aprendeu naquela dor, porque senão você repete, você vai agir de modo diferente. E é comum até que alguém chegue perto de você: mas como é que pode? Logo você vai ficar calado, não vai fazer nada, não vai se defender. Até porque a gente escuta aqueles jargões populares, né? Bateu, levou, eu não levo desaforo para casa, eu tenho o meu orgulho. É como se fosse algo digno, uma defesa com ataque. Quando na verdade a gente sabe que o silêncio muitas vezes é a resposta mais incômoda para quem atacou. Observe quando você passa um WhatsApp para alguém, fica azulzinho e não tem resposta. Já passaram por isso? Você não fica irritado? Poxa, a pessoa já leu. Será que não vai responder não? Por quê? Isso uma coisa comum, tipo: e aí, vamos jantar fora hoje? Imagine quando você bota um desabafo, a pessoa visualiza e não responde. Você não fica pior ainda? É como se assim: estou nem aí para o que você disse, ignorando totalmente você. Hashtag eu fui ignorado totalmente. Você fica extremamente irritado. Mas é exatamente isso: quando você fica em silêncio com a agressão do outro, o outro não tem o combustível que você fornece com um revide. É um processo que Mahatma Gandhi deu muito bem quando chegou e propôs para os indianos fazer aquela revolução pacífica. Não devolver a agressão dos ingleses com uma agressão que apenas atiçava fogo de um lado e do outro. Não é fácil ficar em silêncio quando estão te denigrindo, quando estão te caluniando, mas é a melhor saída, porque rapidamente a verdade ela é cristalina, não dá para esconder muito tempo. E a pessoa que inventa coisas, ela sempre, tipicamente, é uma pessoa maquiavélica. E geralmente ela é uma pessoa dissimulada. E ela mantém uma máscara, mas ninguém que tem máscara consegue segurar um tempo todo. Com o tempo, você vai perceber que se você não reagir, aquilo cai, e até quem acreditou no primeiro momento vai chegar para você e dizer: eu sabia que não tinha acontecido isso. A pessoa que também falou bem muito mal de você vai chegar para você dizendo que nunca acreditou naquilo. Aí você tem 2 opções: ou você revida e cria um outro inimigo e diz assim: deixa de ser cínica, você foi quem mais falou. Aí cria um outro inimigo que vai criar uma outra calúnia. Ou você faz: que bom, eu fico feliz que você tenha acreditado em mim. E entende, no tempo dela ainda é o tempo do cinismo, e eu tenho que respeitar, porque não vai ser minha agressão, não vai ser o meu revide que vai fazer com que ela acorde. Talvez ela só vai acordar quando ela passar por isso também, como talvez eu só esteja acordando agora porque eu estou passando por isso. Ou seja, as experiências de dor que passam, elas passam para ensinar, todas as experiências. Mas esperar incomoda. Vamos combinar que é um negócio difícil. Ela deixa a gente inquieto, deixa a gente angustiado. A gente não consegue dormir. A gente fica triste. A gente às vezes desacredita das pessoas. A gente perde a esperança nas pessoas. A gente às vezes fica tão chateado com o que aconteceu, ou qualquer coisa do tipo, que a gente começa a achar que todo mundo faz parte de um complô contra nós. É um momento bem de deserto.
Ao mesmo tempo, as poucas pessoas que a gente resolve desabafar, em algum momento podem simplesmente não suportar a repetição. Porque quando a gente está passando por uma dor muito grande, a gente tem uma tendência muito profunda de repetição. E as pessoas vão se afastando. E muitas vezes nós fazemos isso porque no fundo, nós não nos amamos e não nos aceitamos. Então a gente cria um monte de circunstância para provar que é o mundo que não nos ama e não nos aceita. E isso é uma forma de criar uma justificativa para fazer algo ruim contra você. Se destruir num suicídio, numa depressão profunda, numa desistência da vida, de qualquer forma é assim. Eu no fundo sou quem não me perdoa. Eu no fundo sou quem não me aceito e acho que o mundo é que não me aceita. A primeira coisa que com relação ao que tudo passa é que eu preciso aceitar que meus defeitos, eles também um dia vão passar. Não vão ser mágicos, mas vão passar. Se eu ficar me punindo porque não consegui mudar ainda, eu não vou ter energia para fazer o movimento correto. Muitas vezes a gente tenta conter o defeito. A gente tenta criar uma represa, porque a gente imagina que aquilo que a gente faz de ruim é o que provoca toda a nossa dor. Aquele é um ponto da personalidade, de fato, que a gente está aqui para trabalhar. E é isso, trabalhar num processo que pode durar toda uma vida. E aí, se eu ficar concentrado no meu ponto negativo, no meu defeito, eu vou dar ele uma ênfase tão grande, mas tão grande, que ele vai fazer uma metástase psicológica na minha vida. Aquilo vira um câncer. Eu passo a me olhar a partir do que eu faço de ruim, sem conseguir enxergar uma única virtude, sem conseguir enxergar um único ponto de luz, e fico me olhando apenas no ponto da minha queda. Os personagens que Jesus encontra no caminho, aqueles que a gente escuta há milênios, aquelas histórias, né? A samaritana do poço, Zaqueu, o cobrador de impostos, a mulher adúltera, tantos personagens, eram personagens que todo mundo via a partir do defeito, e que a própria pessoa se via a partir do defeito, até que chegou o Senhor das virtudes, e lançou um olhar de misericórdia, e de entendimento, de enxergar naquela alma muito mais do que a queda, mas a possibilidade que todos temos de se erguer. E olha, os personagens não necessariamente contiveram, mas eles iniciaram um trabalho de desenvolver as outras áreas funcionais da vida. Muitas vezes eu tenho que entender que eu tenho que ter a paciência de perceber que eu não vou conseguir amanhã deixar de fazer isso, que está errado, que está me incomodando, ou que está atingindo as outras pessoas. Eu não tenho força para amanhã deixar de fazer isso, porque eu estou focando energia tentando reprimir uma coisa que eu não estou conseguindo. Aí eu aceito e começo a trabalhar as virtudes. Aí a primeira coisa do aceitar-se é ter uma conversa franca com o papai. Essa relação com Deus, ela precisa ser todo dia desenvolvida, e ela não tem uma hora marcada. Você pode conversar com Deus a qualquer momento. Você pode conversar com Deus indo para o trabalho, tomando banho, numa esteira da academia, onde você quiser, você pode estar conversando com Ele. Mas se tem uma coisa clara com relação à questão daquilo que a gente não consegue fazer passar, que é algum defeito muito grande na nossa vida, é dizer para Deus por que a gente tem aquele defeito. E só tem uma resposta, que Ele já sabe, mas é preciso que a gente meio que confesse. Não é nem para Ele, é para a gente. A gente tem que dizer: eu continuo fazendo isso porque eu gosto. Não adianta fazer de conta que não gosta. Eu continuo fazendo isso porque eu gosto. Mas eu sei que um dia eu vou conseguir não sentir isso. Por enquanto não adianta eu mentir para mim, nem para você. Mas me ajuda, enquanto eu continuo gostando disso, qualquer que seja o defeito que a gente tenha, a desenvolver outras áreas da minha vida em que eu possa construir virtudes. Virtudes que possam inicialmente compensar esse defeito e um dia finalmente possam ser o lugar, a fonte e o recurso que eu vou ter para poder vir finalmente aqui acolher essa criança interior que usa esse defeito como algum tipo de forma de se sentir importante, algum tipo de forma de chamar a atenção, algum tipo de forma de ocupar um espaço de privilégio, nem que seja para o outro temporário. É sempre uma criança não acolhida que está ali pedindo: olha para mim.
Então, quando esse ser meu mais adulto, esse meu lado mais maduro acontecer, eu vou ter o tempo correto de voltar e me encontrar com a criança interior minha, acolher, cuidar e fazê-la andar mais madura. Portanto, é preciso ter paciência e entender que tem tempo para superar deficiências. Óbvio que do outro lado tem quem queira que a gente desista. Quem queira nos convencer de que a gente não tem jeito. Quem queira nos convencer que a melhor saída é sair de uma coisa que a gente jamais sai, da vida. Ninguém sai da vida. Não adianta adiar. Mas é importante usar a energia de contenção para uma energia de desenvolvimento. Ao invés de repressão da deficiência, desenvolvimento da virtude. E aí, finalmente, um combate às más inclinações, como está posto no Evangelho, para todos nós. Nesse momento em que as coisas estão difíceis, a gente até esquece as lições que a gente aprendeu sobre o que aconteceu no passado. Saber esperar não é se acomodar às circunstâncias que a gente está encontrando no momento. Não é que eu estou dizendo, não, eu não tenho muito o que fazer, é saber aguardar o momento certo de agir. Não é que eu não vou agir, não é que eu desisti, é que não é hora de ação. E todo mundo já deve ter passado aqui por uma experiência de insistir e fazer sem ser no tempo certo. E sabe que não deu certo. Eu lembro que uma vez eu estava muito afim de dar aula numa outra cidade, para poder ter uma visibilidade naquela cidade maior, e eu criei toda uma circunstância que eu sentia que não era apropriada, mas a gente tem um certo nível de livre-arbítrio, e eu consegui ir dar aula lá. E eu passei a sexta inteira viajando para chegar em Recife para dar uma aula, dei a aula, e quando terminei a aula, 10h30 da noite, voltei para Campina Grande, em uma chuva torrencial, entre Recife e João Pessoa. Quando fui chegando na entrada de João Pessoa para virar para Campina, bati o carro de cansaço. Não era o tempo de fazer aquilo. E hoje eu não quero nem sair de Campina mais, porque você começa a valorizar tudo que você tem. Então, a gente, quando vai violentar as coisas, vem repercussões. E aí você começa a perceber assim, se você está fazendo uma coisa que está exigindo um esforço muito descomunal e ao mesmo tempo tem um profundo desconforto ao fazer, é porque não é o tempo. Eu sempre peço legenda a Deus. Quando eu não consigo entender as coisas, eu digo, me dando um sinal mais claro, uma coisa assim, tipo, não faça, né? Porque geralmente sinal de fumaça quem consegue interpretar é mulher. Mulher é muito subjetiva, ela percebe, eu estou sentindo que isso não vai dar certo. Esposa faz isso, mãe faz isso, homem não faz isso. Esse negócio eu estou sentindo, cadê? Onde é que está dito isso? Tem um outdoor, não vai dar certo? Tem. É que elas leem, a gente não lê. Aí como eu não tenho esse dom, eu peço legenda, para que eu possa sentir, não, de fato agora vê um monte de sinais, bem claro, não é o momento. Então, não significa que eu estou omisso, é que eu estou me preparando para o momento certo de agir. Aliás, quando você vai aliar da guerra, você percebe que a vitória não está em combater sempre, mas inclusive saber que batalhas você deve perder para finalmente vencer a guerra. No casamento isso é massa, né? Porque você descobre que você vai querer ter paz ou vai ter razão. E aí muitas vezes você percebe que a paz é melhor que a razão. Porque não é que você concorda com o que o outro fez, é que você sabe que aquela não é a hora de dizer que você está certo. Você espera o outro voltar à normalidade, deixar do surto temporário, que muita gente entra. Quando a pessoa estiver normal, tomando um café, você retoma o assunto e diz, eu continuo achando que quem está certo sou eu. Mas se você for fazer isso na hora do fogo, o que é que acontece? Há um sequestro psicológico, aí o córtex deixa de funcionar, então não há razão no discurso de um e do outro. Por mais que você esteja com os argumentos corretos, que você tenha as evidências que você está certo, o outro não vai perceber de jeito nenhum, porque está se sentindo atacado. Então você espera para depois dizer, não é porque você abriu mão. Agora, tem momentos na vida que são bem complicados de passar. Eu peguei aqui um muito comum que acontece com muitas pessoas. Tem momento que, por mais que você esteja bem intencionado, por mais que você seja competente, por mais que você seja capaz, e por mais que você esteja dando o seu melhor, ninguém reconhece. Já passaram por isso? Pior, pessoas que não têm sua motivação, que não têm sua competência, são reconhecidos e você não. Ou pior,
você fez e quem ganha é o outro. Dá vontade de esfolar a pessoa, eu sei. O sentimento é esse, é humano. A gente fala, como é que pode? Eu estou fazendo tudo correto. Todas as coisas é desequilibrado. É como, inclusive, se a pessoa lhe provocasse a um ponto de que ela é ruim, mas ela lhe provoca a um ponto que você agride ela, e quando você agride, alguém chega perto, na hora que você está agredindo a pessoa que vem lhe agredindo todo dia. Sabe quando a gente é criança? Vocês já fizeram isso com os irmãos, já? Se provoca, passa o dia provocando, passando o dedo, empurrando, não sei o que. Quando o irmão parte para cima de você, a mãe chega. Quem apanha? O irmão que passou o dia te suportando. E você ainda comemora, porque massa é comemorar a injustiça, né? Fica olhando assim, faz. A gente cresce e faz isso com os outros na fase adulta. E também muitas vezes é vítima disso. Você está dando o seu melhor e o outro é que é reconhecido. É comum nessa hora você perder a esperança e se desmotivar. Sabe de uma coisa? Ser correto não gera reconhecimento. Ser honesto não gera reconhecimento. Fazer a coisa da melhor forma não gera reconhecimento. Então eu vou fazer o pacto da mediocridade. Vou fazer o que todo mundo faz e pronto. Vou empurrar com a barriga. Quando você faz isso, quem venceu foi o outro. Porque ele convenceu a ser tão incompetente quanto ele. É hora de continuar fazendo o seu melhor. Porque o tempo do reconhecimento vai ser depois. Não é na hora que a gente quer. E aliás, é uma questão de, digamos assim, de teste para a vida, de provar a Deus a minha vontade, de fato, de fazer o que é certo. É quando eu continuo insistindo em fazer o que é certo, apesar de todos fazerem o que é errado. E aí, com esse momento agora aqui que a gente está falando, de continuar fazendo o certo, mesmo que as pessoas digam que é para fazer errado, a gente entra no panorama da crise ética do país. Que a gente pensa que é apenas uma crise na ética da política, e a gente já percebeu, graças a Deus, que é uma crise na nossa ética, no conjunto da sociedade. Quando você está num ambiente de trabalho, ou que as pessoas fazem o beabá, e você quer dar o seu melhor, as pessoas dizem, mas é besta, está pensando que é assim, deixa ele tentar. Você passa num concurso, começa com todo o gás, a pessoa faz, deixa ele passar 3 meses aqui para ver como é que é. E se você ouvir esse discurso e se aceitar, daqui a pouco você está lá, amargo, indiferente a quem chega para pedir ajuda, ao serviço que você presta ao público, olhando com cara de desdém, abusado, passando o dia contando o relógio para ir para casa. Porque você perdeu a função da sua vida. Função é servir, não importa onde. Mas aí você foi capturado pelo discurso do desestímulo, capturado pelas pessoas que não dão o seu melhor e vive num ambiente de amargura, em que por causa disso, esse cesto de cobras vira um verdadeiro butantã de trabalho. E essas pessoas passam o dia a destilar veneno, ironias, fofocas e autodestruição. E só tem uma forma de você não participar desse butantã. É não entrar nesse jogo e continuar fazendo o seu melhor aonde você estiver. Porque o reconhecimento vai vir. Não agora, talvez não nesse ambiente. Mas quando você faz o seu melhor, as pessoas veem. Porque como diz Jesus, quando a gente acende uma luz, e é um processo, a gente não tem como escondê-la. Não tem como botar debaixo de uma mesa. Quando acende uma luz, ela vai ser vista, é impossível, ele até usa, é impossível esconder uma cidade em cima de uma montanha. Então, continue deixando o seu melhor brilhar, que brevemente, no tempo certo, as coisas vão ver. Isso é um tempo de testemunho. É um tempo em que você vai só doar-se e não vai receber. É um tempo de silêncio. É tempo, inclusive, de aprender com o tempo. Ou como diz lá em Eclesiastes, é tempo de carregar pedras, que é um tempo difícil, é um tempo pesado. Mas aí tem uma coisa que muita gente também não sabe fazer, é quando está dando tudo bem, aprender a comemorar. É impressionante como tem gente que quando está tudo bem fica achando, tem alguma coisa estranha.
Não, vamos combinar que está dando tudo certo. Aí já vem aquela coisa, não, eu não vou nem rir hoje, porque senão amanhã eu choro. É como se Deus fosse bem mesquinho, sabe assim? Não ria não, que amanhã eu lhe faço chorar. E aí Jesus faz assim, sendo Ele o grande representante do nosso Pai. Eu vim para que tenhas vida em abundância. Então, quando a gente viu lá em Eclesiastes, é tempo de plantar, é tempo de colher, é tempo de chorar, é tempo de sorrir. Quando fora de sorrir, sorria. Quando fora de comemorar, comemore, sem culpa. Porque do mesmo jeito que você precisou de muito esforço e muita disciplina para dar errado, porque tem que ter disciplina para dar errado. Não pense que não tem que ter não, você tem que fazer tudo todo dia de errado, repetidamente até dar muito errado. Tem que ter disciplina. Muita gente faz, meu casamento acabou de repente. Nunca é de repente. Tem que ter disciplina. Para um casamento acabar, você tem que ser altamente focado e disciplinado. Você tem que todo dia fazer ironias. Você tem que todo dia ser indiferente. Você tem que todo dia falar do outro na frente dos outros. Você tem que fazer isso durante uns anos, até que um dos dois não aguente e saia. Você tem que ser indiferente. Você pode não falar, você pode não dialogar, até que aquilo vai virando tão seco que em algum momento alguém sai. Aí um dia você diz, de repente estava tudo em paz, será? Mas se eu preciso de disciplina para dar errado, eu também preciso de disciplina para dar certo. Então, se você fica triste quando deu errado, porque você percebeu um acúmulo de erros, é preciso ficar alegre quando deu certo, porque você viu um acúmulo de acertos. Muita gente fica com culpa mesmo. Eu já cheguei a conversar com uma pessoa que disse assim, que estava achando estranha a vida. Chegou e disse assim, eu vim aqui porque tem uma coisa estranha. Que é? E contou uma história de sofrimento familiar, pessoal, era sofrimento afetivo, financeiro. De repente a vida começou a funcionar, depois de muito esforço, muita angústia. Aí começou a funcionar financeiramente, afetivamente, estava tudo tão bem que a pessoa chegou preocupada, angustiada, dizendo que aquilo não era normal. Porque a gente aprende a conviver até com o que não presta. Até por uma questão de estratégia do cérebro, ele aprende a suportar todas as coisas. As pessoas nos campos de concentração chegavam a casar. Mesmo dentro da precariedade daquelas vidas que podiam ser tiradas a qualquer momento, algo bel prazer e capricho de qualquer soldado nazista, as pessoas se relacionavam. A gente suporta toda a circunstância. E aí quando sai a gente não consegue. Fica achando que não, eu me acostumei tanto à dor. Leandro Carnal até cita, eu não me lembro agora se é a história de uma professora dela, ou uma professora que ele teve, de história, que foi presa pela ditadura e era torturada todo dia por um torturador, e um dia trocaram de torturador, e ela disse que foi o dia que ela mais sentiu angústia. E aí perguntaram a ela, por quê? Porque eu já tinha me acostumado com aquela tortura, eu não sabia o que vinha com o outro. Ou seja, até isso a gente se acostuma. E aí quando a vida funciona, a gente começa a achar estranho. Porque talvez no fundo a gente ache que não merece. Apesar de ter feito todo o esforço para acontecer, você conseguiu vencer, mas não consegue comemorar. Você não usufrui da vitória, porque aprendeu apenas a viver na derrota. E embora durante o processo de derrota você tenha feito um esforço e um movimento para poder vencer, quando vence, não sabe ficar alegre. É como alguém que, para vencer, enfrentou uma dificuldade muito grande e, para isso acontecer, vestiu uma armadura, lutou, batalhou, venceu, e quando está lá para comemorar, não consegue tirar a armadura. A guerra acabou, mas você continuou lá, armado, porque você passou a vida conquistando com muito esforço e não consegue dizer, pronto, agora é hora de descansar, é hora de comemorar, é hora de ser um pouco feliz. Até porque nesse ciclo é importante esses momentos de felicidades, porque também os momentos de tristeza são momentos, eles todos são passageiros, porque a lembrança dos dias bons e a expectativa dos dias bons que virão é quem vai me fazer também ter força para suportar os dias ruins nos quais me encontro. Lembrando do que já foi bom e do que pode vir a ser, eu suporto o que no momento não está sendo bom. Porque nós não temos ainda a maturidade espiritual de aprender com a dor. Talvez a narrativa desse que é um clássico da literatura mundial, o livro do Jó, seja justamente todo um projeto de tentativa de entender a função da dor e do aprendizado que dela vem. A gente aprende uma outra coisa. A gente aprende que os dias difíceis são frutos de erro, mas
Se a gente não chegar nos dias felizes, se a gente não passar pelos dias tristes, aliás, se a gente não passar pelos desertos, se a gente não passar pelas angústias, se a gente não passar pelas perdas, a gente não aprende a dar valor às coisas boas quando elas acontecem. Só quem sabe a importância de um oásis é quem passou por um deserto. Quando você nunca passou por necessidades, você reclama de tudo. Observe isso nos filhos que muitas vezes são criados por famílias de classe média, cujos pais passaram dificuldades. Eles passaram muitas dificuldades, mas muitas mesmo, ralaram pra caramba, conseguiram vencer e proporcionam para os filhos uma vida boa. Observa como essas pessoas reclamam de qualquer coisa, porque não tiveram falta. Só quando a falta vem é que ela me ensina a dar valor ao que eu tenho. Às vezes é preciso esse deserto. Eu estou na abundância, acho tudo tedioso, de repente vem um deserto, eu percebo o quanto eu tinha. Aí quando eu passo, finalmente saio dele, basta um pouquinho de água com um pedaço de coco que eu me ajoelho e agradeço a Deus. Não precisa nem ser aquilo que eu tive um dia, basta ser uma sombra com água e eu agradeço a Deus. Só quem sabe a dor da solidão valoriza a companhia das pessoas, sem ser exigente, sem querer pessoas perfeitas, sem estar sempre cobrando carentemente das pessoas. Porque se tem uma coisa que a gente percebe, é que a dor provocada pela arrogância e pela escassez de perceber o que cada um pode dar é muito grande. Aí a gente consegue se tornar menos exigente. Quando a gente passa pela solidão, a gente se torna menos exigente. A gente começa a acolher o que as pessoas têm de bom, sem ficar contabilizando o que as pessoas têm de ruim. E a gente também aprende a desenvolver aí, nesse caso, uma certa misericórdia de convivência. E é tão importante essa misericórdia de convivência, porque na medida em que eu consigo ter misericórdia com o outro, eu consigo começar a ter misericórdia comigo. Se, por exemplo, eu consigo tolerar as pessoas com os defeitos que elas têm, eu vou aprender a me tolerar com os defeitos que eu tenho. Porque tem gente que faz o movimento inverso, aprende a se tolerar e com isso tolera os outros. É também um movimento bem-vindo. Mas tem gente que faz um movimento diferente, aprende a tolerar o outro, já que ela se culpa demais, se destrói demais, então ela aprende a tolerar o outro como é, e aí ela se tolera. Se existem pessoas que você ama, que você diz as coisas, a pessoa faz tudo errado, aí você diz de novo, a pessoa faz tudo errado. Aí tem uma hora que você entende, não adianta, não está no tempo, não aprendeu, vai errar de novo. Tem hora que você começa a rir, porque a pessoa está fazendo tudo de novo, mesmo sabendo que vai quebrar a cara, e você faz, não posso fazer nada agora, eu vou rir, vou fazer prece e esperar chegar quebrado. Aí você percebe o seguinte, que quem ama não desiste. Bom, se a gente que é humano e falha não desiste de quem a gente ama, imagina Deus. Acha que Ele desistiu da gente por causa de defeitos? Por causa do nosso lado obscuro? Não conhece Deus então, né? Não conhece um Pai que ama infinitamente e incondicionalmente. Não conhece um Pai que jamais desiste. Mas Ele não pode fazer muita coisa se a gente resolver desistir da gente. No primeiro momento fica difícil. É preciso essa aceitação, essa misericórdia para consigo, esperar o tempo da deficiência passar, investindo agora nas virtudes que tem. É um movimento que a gente vai fazendo. Então você aceita com gratidão as pessoas sem fantasias, sem condições, fica menos exigente e fica leve, porque quando você fica menos exigente, fica leve. Observe que quando a gente está exigente, tudo é difícil. Vocês já receberam visitas exigentes em casa? Tiveram oportunidade? Você dá o seu melhor, se esforça, vai lá, arruma a casa, às vezes sai do seu quarto, né? Vai dormir no outro quarto mais precário. Chega uma pessoa e nada do que você faz agrada. A pessoa ou reclama mesmo, ou ela olha com cara de desdém a todo o seu esforço de dar o seu melhor. Tem gente que é assim. Tem gente que por mais que você faça não agrada. Você está do meu esforço e não adianta. Porque a pessoa ela é exigente. Porque no fundo é com ela mesma que ela é exigente. Nada agrada. Ela olha assim se o copo está limpo. Se tiver uma xícara que não está combinando com o pires, ela já olha assim, tipo, não é um restaurante francês essa casa. Tem pessoa que se comporta assim na vida toda.
ela é exigente em tudo que faz, mas não é uma exigência no sentido da disciplina de fazer o melhor, é de querer fazer perfeito. Querer fazer perfeito é querer ser Deus. Aí você fica arrogante, fica uma pessoa difícil, fica intragável, de convivência que as pessoas tentam evitar. E aí vem a solidão. E aí talvez somente nesse deserto, em que ninguém mais está lá, nem para você fazer cara de desdenha, que você entenda como é importante a companhia dos outros, seja lá como as pessoas sejam. E finalmente começa a valorizar a sua própria companhia. A gente poderia se perguntar: é possível manter-se em paz durante esse momento, nesse processo de mudança? Qual seria a estratégia para poder, nesse momento em que eu estou nesse deserto, nesse não reconhecimento, qual seria a estratégia para ficar um pouco melhor? Em outras palavras, o que eu posso fazer? É preciso que a gente, de fato, desenvolva uma habilidade muito importante: aceitar a vida como ela é. Então, não está como eu quero, só me resta aceitar. Aquela famosa hashtag aceita que não dói menos, que dói menos, né? Você aceita que dói menos, né? Porque ficar insistindo contra o óbvio vai provocar uma dor maior. E ao mesmo tempo, a gente precisa saber aceitar o inevitável, porque inclusive é uma realidade temporária. Esse inevitável, ele é temporário. Só que é engraçado, quanto mais eu luto contra ele, mais ele dura no tempo. Quando eu resisto à realidade, ela resiste a passar. Quando eu aceito a realidade e começo a fazer um movimento diferente de confrontação, a coisa flui mais rápido, porque aí finalmente, no final, eu entendo o que eu tinha que aprender, ou o que eu não tinha aprendido até então, para passar por aquilo novamente. E aí, quando a dor passa? Quando é que finalmente passa? Quando aquilo que eu não tinha aprendido num evento semelhante do passado, finalmente é aprendido no evento do presente. Para isso, é preciso parar de apenas sentir a dor e tentar observar o evento, como se fosse neutro. Essa neutralidade temporária, olhar como se estivesse de fora, o acontecimento. Joana propõe inclusive digamos assim, uma grande sacada psicológica nesse momento, quando ela propõe a gente o que chama de resignação dinâmica. Você aceita, mas desenvolve uma dinâmica de mudança. Você não só aceita, você não só se resigna, você resigna-se temporariamente, percebe que não acomoda ali, aí depois você começa o processo de mudança. Emmanuel, ele fazendo referências ao Evangelho de Tiago, no capítulo 1, no versículo 4, mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita, a fim de seres perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Ou seja, é preciso a perseverança, ou seja, insistentemente repetir até conseguir, para que finalmente a gente consiga fazer o que é certo. E aí Emmanuel conclui essa mensagem dizendo: o tempo não respeita as edificações que ele não ajudou a construir. A gente observa isso em quem, por exemplo, consegue as coisas pelo crime. Observa que tudo que vem fácil vai fácil. As pessoas se acostumam a ter sem esforço. Você conhece algum criminoso que fez um grande roubo e depois abriu uma empresa? Conhece. Eu não vou falar não, que é tudo gravado hoje em dia. Mas mesmo assim você percebe, o tempo termina destruindo. Mas a maior parte dos bandidos comuns, eles roubam, é tão fácil aquele dinheiro, ele vem tão fácil que ele continua. Dificilmente o cara vai roubar, depois não, roubei, não quero mais correr risco, agora eu vou abrir uma panificadora no meu bairro. Não conheço. Geralmente, cara, que massa, bastou uma noite, uma arma, olha a quantidade de dinheiro, um assalto a banco, por exemplo. Aquilo é tão excitante que a pessoa entra num frenesi de mais e mais, até que vem a queda total. Porque o tempo não respeita as edificações que não ajudou a construir. Ao contrário do que foi construído ao longo de um tempo, ao longo de um esforço, ao longo de um trabalho, de um mérito pessoal. Você observa o seguinte, que não é que essas pessoas ou essas instituições não passarão por abalos. Não é que elas não serão atacadas, serão, mas não vão cair. Porque há solidez ali, a consistência ali. Emmanuel finalmente nos propõe então uma análise, digamos assim, poética.
sobre essa questão, deixando para nós a condição de que tem uma coisa que não vai passar. E isso é a condição que nos garante a profunda esperança e onde nós podemos repousar todas as nossas expectativas. Ele vai dizer o seguinte: todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão, passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E aguardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, o país da gente e qualquer estrutura de Deus é semelhante, é enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossabar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme de sua nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe que a terra chegará ao porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento e confiando em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, porque, por certo, também passarão. Tudo passará, exceto Deus, porque Deus é suficiente. Nessas horas em que a gente está em profunda dor, em que ninguém nos escuta, que não há reconhecimento, em que parece que nossos esforços todos são vãos, em que nada do que a gente faz ecoa e que só nos resta o silêncio, o que é permanente e o que é suficiente, que é Deus, é a nossa única e necessária testemunha. Sempre. Embora a gente procure reconhecimento, faz parte, é importante, do desenvolvimento do ser humano, especialmente na época da juventude, em que a gente quer ser reconhecido, em que a gente quer ser aplaudido, em que a gente quer que as pessoas percebam o nosso mérito, é um processo natural do progresso. Chega um momento que a gente começa a ficar mais sereno, mais tranquilo. Mas mesmo quando não tiver essa serenidade que vem de um processo de amadurecimento, na dor e na angústia, aquele que é suficiente é a nossa testemunha necessária. Deus. Lembremos de Madre Teresa de Calcutá, naquele belíssimo poema em que ela começa a elencar um conjunto de coisas que a gente faz, e como resposta da vida a gente tem um contrário. Quando ela diz, às vezes a gente ajuda alguém a levantar-se, e depois que a gente ajuda alguém a levantar-se, essa pessoa em seguida lhe derruba. Mas ajude alguém, as pessoas a levantar-se a si mesmo. Quando a gente dá o nosso melhor e vem do outro lado o pior delas, e ela insiste, mas continuemos a dar o nosso melhor a si mesmo. Às vezes a gente perdoa e não tem do outro lado que não seja ressentimento, e ela insiste, mas perdoemos a si mesmo. E no final ela explica por quê. Porque isso nunca foi entre nós os homens, isso sempre foi e sempre será entre nós e Deus. No momento de dor, que também passa, estará conosco aquele que também está no momento de alegria. É aquele que está na nossa casa quando chega um filho e acolhe a nossa alegria e contentamento, mas também está no velório do mesmo filho, acolhendo o coração de uma mãe e de um pai dolorido. Deus, que nunca passa e que é suficiente, é nossa testemunha única nesses momentos, que vai ver o nosso esforço, que vai ver a nossa resignação, que vai ver que nós não estamos reclamando nem questionando o destino, mas nos movimentando para mudar, para voltar à felicidade. É nessa hora que a gente só pode se jogar nos braços dele, conforme aquela poesia de autor desconhecido, Pegadas na Areia. Naquela hora em que só tem 2 pegadas e que há muito tempo estamos no colo de Deus, sendo levado para o porto seguro da felicidade. Muita paz a todos.